Olá, é bom ter você de volta. E vamos ao informativo com as decisões da SDI e da SDC do TST publicadas agora na quarta semana de junho de 2018. A primeira dessas decisões é o RO Índice de Coletivo 429, dígito 61, de 2016. Aqui se reforça a noção de que a Lei 10.101 autoriza o trabalho em dias feriados e domingos, desde que tal disposição seja regulada em convenção coletiva e esteja em conformidade à legislação municipal. No caso, foi anulada a cláusula aqui nesse caso, em virtude de que autorizava-se o trabalho em dia feriado em acordo coletivo, ou seja, o acordo coletivo não serve de instrumento para definição ou permissão de trabalho nas atividades de comércio em geral em dias de domingo e feriados civis e religiosos. Há necessidade expressa em lei da convenção coletiva. Aqui esse tema vai ser dividido em dois slides. Então, o primeiro que temos que ver é que se trata da publicação do tema número 12 do julgamento de recursos repetitivos, que trata da prescrição relativa à supressão do prêmio de produtividade no âmbito do SERPRO. No primeiro ponto a ver é que se trata do IRR 21703, dígito 30 de 2014. A primeira parte dessa emenda traz o que se poderia chamar da razão de decidir ou da ratio decidente desse caso. Na emenda se tem que as leis estaduais e municipais referentes às relações trabalhistas no âmbito das empresas que são equiparadas a regulamentos de empresas, em face da competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. O mesmo ocorre com leis federais de efeitos concretos referentes à administração pública federal indireta. Por conseguinte, a pretensão originada em alterações nela promovidas consistentes em supressão de parcelas devidas a empregados são sujeitas à prescrição total, ou seja, aqui se qualifica que não só as leis estaduais, como as leis municipais e as leis federais de efeitos concretos, ou seja, aquelas leis que trazem não uma previsão genérica, mas o tratamento de uma parcela específica ou de uma obrigação específica em favor dos trabalhadores da administração pública federal indireta, todos esses diplomas caracterizam a possibilidade da incidência de prescrição total, por não se tratarem propriamente de legislação trabalhista e, consequentemente, não atraírem a incidência da parte final da súmula 294. Então, pela informação, confirmando que se trata do mesmo IRR 21703, que resolveu essa questão do SERPRO, ele entende que desde a criação da parcela pela Lei 5.516 até a edição da medida provisória que a extinguiu, se tem a contagem da prescrição parcial. Após isso, após a vigência dessa medida provisória, tem-se a prescrição total, porque o benefício foi suprimido em lei de efeitos concretos, ou seja, a lei veio a definir a extinção específica desse benefício particularmente considerado. Aqui um caso particular também da permissão do trabalho em domingos e feriados no AGRO 22061, dígito 23 de 2017, na qual se tem que, em tratando-se de trabalho aos domingos e feriados nas atividades de comércio em geral, independentemente do ramo empresarial do empregador, deve-se aplicar o disposto na Lei 10.101, por ser norma especial em relação a essas últimas, a lei que trata do repouso semanal remunerado e também do decreto específico que regula a matéria. Ademais, apesar de o decreto 9.127 ter acrescentado o comércio varejista de supermercados e de hipermercados no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e feriados, nada alterou acerca das regras vigentes relativas à necessidade de prévia autorização em convenção coletiva de trabalho e desde que sejam observadas a legislação municipal a respeito. Ou seja, o que se tem e o que se pode extrair para julgamento de casos semelhantes é que, ainda que haja deliberação do Ministério do Trabalho, acrescentando dentro do rol de atividades autorizadas a funcionar em domingos e dias feriados, essa autorização não é uma liberação ampla.
vai depender ainda das condições como vistos anteriormente, da estipulação em convenção coletiva, ou seja, de sindicatos de empregadores e sindicatos de empregados, e a observância da legislação municipal. Aqui um caso curioso que veio no recurso ordinário em dissídio coletivo 5901, dígito 33 de 2016, no qual tratou da possibilidade de arbitragem pela Justiça do Trabalho, ou seja, a Justiça do Trabalho ser indicada como árbitro para a solução ou para a estipulação de participação em lucros ou resultados. Assim, na ementa desses julgamentos, se tem que o entendimento dessa seção especializada em dissídios coletivos é de que não cabe à Justiça do Trabalho conceder vantagens a título de participação nos lucros ou resultados, PLR, ressalvadas as hipóteses de apresentação de contrapropostas pela categoria econômica ou quando a norma preexistente. Por outro lado, ressalvado o entendimento dessa relatora ou da relatora desse julgamento, a jurisprudência dessa Corte, com amparo na Lei 10.101, admite a atuação da Justiça do Trabalho para decidir conflito que envolva participação nos lucros ou resultados por meio do sistema de arbitragem de ofertas finais, quando as partes assim pactuarem. Ou seja, nesse caso concreto, as partes pactuaram o sistema de arbitragem de ofertas finais, na qual caberia ao Judiciário, por exercício do poder normativo, estipular qual seria a forma de participação de lucros e resultados. A contingência que se verificou no caso concreto foi de que, apesar das partes estipularem essa arbitragem de ofertas finais, em que o papel do árbitro é essencialmente indicar qual das ofertas finalmente apresentadas é a que vai ser acolhida, nenhuma das partes apresentou essas ofertas. Consequentemente, a atuação, por assim dizer, do árbitro, do julgador no exercício do poder normativo e, por assim dizer, desviado no papel de árbitro, extrapolou os limites próprios da lei, ou seja, pela falta de ofertas finais correspondentes a essa modalidade de arbitragem, o que acabou ocorrendo foi o exercício do poder normativo para a estipulação de forma de participação em lucros e resultados, o que a jurisprudência da SDC não admite. Aqui um caso especialmente importante e curioso, por conta da possibilidade de produção de efeitos em casos próximos e mais especialmente em todo o país, você tem a análise de normas coletivas envolvendo sindicatos de condomínios e sindicatos de trabalhadores em condomínios, pela qual se estabelece a impossibilidade de terceirização ou a preferência primordial pela contratação direta com o vínculo de emprego pelos condomínios. Foram julgados dois casos semelhantes e aparentemente vai ser uma matéria um tanto recorrente até que essa questão se pacifique de forma mais firme. Assim, na ementa desse julgado, que será dividido em 2 slides, tem que o arcabouço jurídico autoriza que os seres coletivos, por meio da negociação coletiva, estabeleçam normas que restringam ou mesmo proíbam a terceirização no âmbito das respectivas bases de representatividade. Não se trata de reserva de mercado, mas tão somente de criação de normas regulatórias das relações de trabalho ocorridas entre as partes representadas pelos respectivos sindicatos. Evidentemente, os efeitos das normas negociadas não traspassam os limites das respectivas bases de representatividade dos seres coletivos convenientes, ou seja, só os sindicatos de trabalhadores em condomínios e dos sindicatos de condomínios. No caso, ao contrário do que alegam os recorrentes, as normas firmadas pelos convenientes não adentram na questão do reconhecimento da validade da terceirização dos serviços de limpeza, portaria e garagista dentro dos condomínios, mas apenas que vedam esses serviços sejam realizados por empresa interposta, no âmbito das relações ocorridas entre as categorias representadas. Aqui a impugnação a essa norma coletiva se veio exatamente das empresas que prestam esse tipo de serviço. A alegação essencial é a violação da livre concorrência e da livre iniciativa, em virtude por assim dizer, da proibição da realização de uma determinada atividade. Continuando então, nesse mesmo julgamento do RO em ação anulatória 336, dígito 46 de 2012, se tem que, consabido que o
princípio da livre iniciativa é garantia constitucional que se aplica tanto à empresa como ao trabalho. Nesse contexto, não afronta o princípio da livre iniciativa a mera opção dos convenientes por certa modalidade legal de prestação de serviço, para aplicação restrita ao âmbito das categorias representadas, sem imposição direta a terceiros. Também não há desrespeito à livre concorrência, uma vez que esse fundamento tem pertinência nas circunstâncias em que a norma beneficia um indivíduo em detrimento de outro, não se aplicando a refutar interesses próprios da relação ao trabalho. No caso, as normas impugnadas têm aplicação apenas para regular o trabalho prestado no âmbito de condomínios residenciais. Ou seja, se pode adver que, eventualmente, essa tipo de negociação se expandindo por todo o Brasil, haverá uma consequência bastante ampla, especialmente porque todo um ramo de atividade seria proibido de funcionar, que seriam as empresas que prestam serviços a condomínios. Há certamente questões processuais de grande relevo que dificultam a discussão posterior dessas cláusulas, porém por terceiros, no caso as empresas prestadoras de serviço, e há possibilidade até de alguma discussão acerca da efetiva observância, se não dizer da livre iniciativa, mas da livre concorrência, porque afinal, queira ou não, há uma limitação à possibilidade de realização de atividade lícita. Mas não nos parece que esse tema vá ser sedimentado inicialmente no TST, muito provavelmente haverá discussão ainda no STF, e finalmente se terá uma posição definitiva acerca dessa questão. O certo de que esse tema parece já estar sendo enfrentado em normas coletivas, a discussão judicial já vem chegando ao TST e muito possivelmente será tema com bastante repercussão. Anota-se inclusive que um outro RO publicado nessa mesma data foi o 5759 de 78 de 2015. Um caso que parece muito insignificante, mas traz uma repercussão importante para a aplicação de dispositivos legais. No caso, um dissídio coletivo 14501, dígito 43 de 2017, se deferiu o reajuste de 3,97 em vista da inflação do período de 3,98. Como disse, parece ser uma diferença de 1 centésimo, mas há uma diferença significativa na aplicação da norma. Assim, como se vê na ementa desses julgados, tem que, após a vigência da Lei 10.192, essa Corte passou a não deferir em dissídio coletivo reajuste salarial correspondente ao valor integral da avaliação apurada, por entender que o reajuste não poderia estar atrelado a nenhum índice de preço, diante da vedação do artigo 13 da citada lei. Entretanto, a jurisprudência predominante dessa Corte Superior admite reajuste dos salários dos trabalhadores em percentual ligeiramente inferior aos índices inflacionários medidos no período. No caso, verifica-se que o índice do INPC apurado no período em questão foi de 3,98. Nesse contexto, na esteja da jurisprudência dessa Corte, defere-se o reajuste de 3,97. Ou seja, a discussão era de se caberia o que corresponderia mais especificamente ao disposto na Lei 10.192, que proíbe o reajuste atrelado a índice da inflação, ou mesmo superior. Se seria o reajuste em 3,9 ou o 3,97, que seria o número imediatamente inferior. O que a jurisprudência, pelo menos no momento, vem se consolidando é nesse sentido, de que a mera diferença nos centésimos do índice de inflação já é suficiente para caracterizar a observância do dispositivo legal que proíbe essa vinculação imediata entre o índice de inflação e a sua correspondência integral no reajuste deferido no dissídio coletivo. Aqui um caso que vale mais pela nota, nos embargos, já que agora já julgados pela SDI, 10.384, dígito 45 de 2014. No caso, vem expandido também ao IRBR Brasil Resseguros S.A. o entendimento de que, conforme consagrado pelo Tribunal Pleno do TST,
No julgamento 4.687 de 2008, a questão relativa à necessidade de obediência pela sociedade de economia mista aos princípios constitucionais, quanto à motivação do ato do rompimento sem justa causa do pacto laboral, estou superado em face do reconhecimento de que a referida obrigatoriedade não desborda para o sucessor da sociedade em processo de privatização. Sim, o texto da emenda poderia estar um pouco mais claro, mas em síntese, nos embargos 4.4.600, dígito 87 de 2008, se entendeu de que as normas que limitavam a dispensa quando a sociedade de economia mista, consequentemente, era vinculada ao ente público, não prevalecem após o período de privatização, ou seja, uma vez privatizada a sociedade de economia mista, na qual se continha limitações à dispensa do trabalhador, como, por exemplo, a necessidade de motivação para essa dispensa, esse tipo de regra não perdura após a privatização, ou seja, se o trabalhador passou a sua vida laboral inteira nessa sociedade de economia mista e logo em seguida a privatização foi demitido, essa regra específica que vigia ao tempo da condução dos negócios sob sociedade de economia mista já não vai lhe produzir mais efeitos. E agora, por último, um caso bastante peculiar. Nos embargos 3.3/58 de 2010, se tem que a Igreja Turma decidiu em consonância com a jurisprudência pacificada dessa Corte, no sentido de que a cláusula estabelecida em acordo coletivo de trabalho, que autoriza a retenção pela empresa de valores arrecadados a título de taxa de serviço, com nítida natureza jurídica de gorjeta, encobre o direito à integralidade dos valores a receber pelo empregado, nos termos do artigo 457 da CLT. Ausente previsão legal ou jurisprudencial capaz de validar a destinação de apenas parte dos valores arrecadados para os diversos empregados, que direta ou indiretamente desempenham serviço em prol dos clientes da empresa, revela-se inválida a cláusula de acordo coletivo de trabalho que destina 40% da denominada taxa de serviço ao sindicato e à própria empresa. Então, em síntese, o que vai ter nesse caso é primeiro a verificação de uma prática, por assim dizer, de caráter talvez excessivo, exorbitante, ou seja, havia uma cláusula coletiva de trabalho no qual 40% das gorjetas eram retidas e divididas entre o sindicato e a empresa. O que esse julgamento, os embargos 33/58 de 2010, revelam é de que, mesmo se estabelecendo em acordo coletivo esse tipo de retenção e distribuição, não se pode fazer prevalecer essa disposição coletiva, porque se estaria invadindo sobre a esfera de proteção dos salários do trabalhador. E essas foram as decisões publicadas na quarta semana de junho de 2018 que nos pareceram mais relevantes. Sim, foi uma semana bastante movimentada, e alguns dos casos tivemos que passar mais rapidamente. Se algum deles lhe chamou atenção ou se algum deles contém uma matéria do seu interesse, deixe indicado nos comentários e retornaremos a eles. Na descrição do vídeo abaixo haverá link para essas decisões. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.